Fofos, hoje eu tô aqui com a minha prima, eu tô mega feliz de entrevistar ela, porque é uma querida e ela vai contar um pouquinho da história dela. Oi, pessoal, eu sou a Graziele Segato, sou prima da Valéria, sou profissional de marketing, mãe da Alice e mãe do Ted, nosso filhinho de 4 patas, e mulher do Christian. Estou aqui no sofá da Fofa para a gente trocar uma ideia e levar uma mensagem legal para todo mundo. Gra, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, porque eu acho que você tem uma super história de superação, com um final mega feliz, né? Então, mas vamos começar do começo. Me fala um pouquinho, eu acho que, desde o comecinho lá da sua faculdade, de quando você foi para a sua área. Eu sempre gostei de arte, de música, cinema, e eu resolvi ir para a área de publicidade. E aí começou aí todos os desafios, porque eu trabalhava em banco, trabalhava no Banco Santander, e aí eu era estagiária lá e eu trabalhava em agência e eu sempre quis uma posição no marketing. Como que eu ia conseguir isso? Aí fui conversando com as pessoas certas, até um dia fazer uma entrevista no marketing e consegui. E daí minha carreira deslanchou dentro de banco, né? Que aí fiquei no Santander 6 anos, depois eu fui para o Banco Real, antigo Banco Real. Eu lembrava que era um banco que tinha saído, né? Mas eu não lembrava qual que era. Eu falei, será que era o Bamerindos? Não, é Real. Banco Real. Fiquei lá um tempo, aí do Banco Real fui para o Banco Itaú, que aí onde minha carreira deslanchou de vez, né? Que aí eu fiquei quase 8 anos no Banco Itaú, cheguei a ser supervisora de marketing lá, foi um momento muito bom na minha vida. E eu falo que quando você trabalha com uma coisa que você gosta, você tem que ver o todo, você não pode ver só aquilo, né? Então, como eu estava trabalhando em banco, eu não podia só ver o marketing. Se eu gostava daquilo, eu tinha que ver tudo. Então, eu tinha que ver a agência, eu tinha que ver o legal, eu tinha que ver o time de vendas, tudo. Eu tinha que dar um 360, né? E foi o que eu fui fazendo. Mas aí, em 2015, teve uma demissão e eu saí nessa demissão de 2015. Foi uma trajetória muito legal na área de banco, né, Sim, Gra? sim. Mas você tinha um sonho, né? Apesar de estar lá, profissão nas alturas, você tinha um sonho, né? Tinha. O meu sonho sempre foi morar fora, sempre. E aqui, sabe quando você está naquela fase mais do mesmo, que você quer algum desafio diferente na sua vida pessoal e na sua vida profissional? E aí acho que essa demissão foi o que me impulsionou a realizar meu sonho. Porque aí quando eu fui procurar um próximo passo aqui no Brasil, eu precisava de uma outra língua e eu não tinha. Então foi o que eu falei, eu vou buscar isso fora. E foi quando eu resolvi ir para Londres, falei, eu vou estudar. Mas nesse período você já fazia alguns cursos, mas não, Sim, você acha que não... mas eu acho que para falar o inglês mesmo, você tem que morar fora um tempo, para você entender o vocabulário do mercado, do mercado assim de business, eu falo, né, assim, tipo, dos negócios, você tem que estar lá para entender. E isso eu falei assim, tranquilo, então fui para lá, estudei 6 meses, falei, ai gente, imagina, tiro de letra. Só que aí quando você entra no mercado para trabalhar, quando você vive no lugar, a vida é totalmente diferente, né? E aí que é onde complica. E logo que você foi, você teve um grande acontecimento aqui no Brasil, né? Sim, fazia 3 meses que eu estava lá e meu pai faleceu. Você perdeu... Então para mim foi um baque. Foi um baque, né? Porque não é uma coisa que você pode chegar, pegar um voo e vir, né? Então, para mim, não consegui ir na cerimônia do meu pai, não consegui, eu fiquei no Brasil aí uma semana com a minha família, dando apoio para minha mãe, para minhas irmãs, e voltei para lá. Que é mais ou menos que a gente veste uma capa, né, uma carapuça, parece que a gente não quer ver o que está acontecendo. O que está acontecendo. Foge um pouquinho, Foge né? um pouco da realidade. E aí, normal. a gente aprende, amadurecimento. E aí você foi para lá, mas aí no começo foi tudo bem, foi tudo ótimo. O começo quando eu estava estudando foi tudo perfeito, né? Tudo perfeito. E aí eu conheci uma pessoa lá. A gente começou a namorar e aí foi quando eu falei assim, poxa, eu vou voltar pro Brasil, por quê, né? Foi quando eu resolvi ficar. Eu falei assim, não, vou ficar, acho que eu tenho que dar uma chance para esse relacionamento e tenho que dar uma chance para minha carreira também. Porque lá tem muita oportunidade para trabalho? Tem muita oportunidade para marketing, mercado financeiro, para tudo. Só que você sempre vai ser um estrangeiro numa cidade, né, dessa, assim.
Você sentiu alguma dificuldade de falar assim, quando... Porque eu sempre escutei isso, né? E eu posso ser a ignorância da minha parte, mas eu vou perguntar. Quando é brasileiro, tem mais dificuldade? Sim, sem dúvida. Tem, né? Não é só o brasileiro, tá? Tem alguns países que são um pouco... assim, as pessoas, por exemplo, de países mais emergentes, vamos falar assim, a gente é menos qualificados. E na verdade não, porque você vê os brasileiros lá, dá um puta duro, sabe? Mas tem os brasileiros que pisam na bola e todo mundo é rotulado por aquilo, né? Um paga por todos. E na verdade, brasileiro é o que faz acontecer lá. Ah, é? O manicure, depiladora, esse pessoal trabalha duro lá, faxineira, para pagar as contas aqui no Brasil. E muita gente tem muito sucesso, isso é muito legal. Ah, mas e em empresas mesmo? Também tem muito brasileiro, eu trabalhei em grandes empresas lá e assim, você encontra muito brasileiro. Eu lembro que tinha uma empresa que eu trabalhava e eu era a única que ficava até 6h30. Todo mundo já estava nos bares bebendo e eu lá trabalhando porque eu queria, né, tirar um pouco as coisas da frente do meu dia. E o pessoal já tinha ido embora. Então, assim, é muito nosso, é muito da nossa cultura, né? E do americano também, mas do inglês não. Então, assim, você trabalhar com culturas diferentes, você aprende muito, você cresce muito, mas você paga um preço muito alto, né? Por isso também. E você pode ir e vir em todos os ambientes lá? Como que é? Eu não sei. Tem uma certa porque hierarquia. Eu nunca morei fora. Sim, é bem democrático. Vamos sair um pouco do profissional. Pode. Então, assim, você sendo pobre, você sendo rico, você pode fazer o que você quiser. Lá, a pessoa mais rica pega um metrô para ir para um casamento. Não é que nem aqui, sabe? Que a gente faz tudo de carro, depende muito do carro, né? Que é um estilo mais americanizado. Na Europa é um pouco diferente. Então, isso foi uma das coisas que eu senti. Então, estava um dia de chuva, frio e tal. Eu não tinha carro para ir para os lugares. Então, eu ia de ônibus, de metrô tal. Então, você aprende a viver mais com menos, sabe? Tipo, você é capaz de tudo. De pegar um metrô num dia de um casamento, chovendo, com frio e você com vestido de festa, entendeu? Então, assim, já passei por umas situações dessa. Sendo que, às vezes, eu falava, queria estar no quentinho, né, de um carro. Não, não tem. Então, você aprende. Então, você chegar aqui e você fala, poxa, né, já vivi tanta coisa boa, tanta coisa confortável no Brasil. Por que eu estou vivendo isso agora? Então, foi um crescimento pessoal muito grande, né? Por que é tão diferente lá? Porque eles são menos apegados, eu acho, fofa. Eles são menos apegados às coisas, eles são mais ser do que ter, né? Então, para eles é muito mais importante, né? E uma coisa que eu aprendi muito, né? Então, hoje eu não me incomodo, assim, se eu tenho como me locomover de transporte público, show de bola. Se não, eu pego meu carro e vou. Hoje eu tenho carro aqui, mas lá eu não tinha, né? Então, tem tudo isso. Então, tem algumas coisas, alguns confortos que eu tinha aqui no Brasil, cheguei lá, não tinha, né? Então, por exemplo, fazer unha toda semana, isso é um luxo lá. Isso eu fazia uma vez por mês, entendeu? Mesmo trabalhando, é um serviço muito caro, que aqui a gente tem na mão e a gente não dá valor para os nossos profissionais, entendeu? Sim. Então, fazer um cabelo, umas luzes, é uma coisa muito mais difícil. Por mais que os prestadores sejam brasileiros, é caro para a gente, trabalhador lá. Então, e o tempo? O tempo foi uma coisa que impactou muito minha vida, muito meu humor, porque é cinza e frio todos os dias. Verão, inverno, outono, primavera, é muito frio e chuva na Inglaterra, né? É uma ilha, então, assim, é muito frio. Então, legal, você encontra uma carreira bacana, você encontra emprego, é muito difícil ficar desempregado lá, né? O índice de desemprego é muito menor, mesmo você sendo estrangeiro. Porém, você não tem o mesmo clima que aqui, a mesma comida que aqui. Esse lance de família para mim também pegou muito, de pegar um domingo e almoçar na casa da minha mãe, ou ver minhas primas, que nem aquele dia que a gente fez na casa da Gabi. Não tem isso lá, você está longe de todo mundo, é você e você. E você. E agora, por que você escolheu a Inglaterra? Boa pergunta. Quando eu saí do Itaú,
eu, eu fiquei na dúvida, porque eu queria 2 lugares que eu gosto muito, ou a Inglaterra ou São Francisco, nos Estados Unidos. E aí eu falei, bom, eu acho que me identifico mais com Londres. Por quê? Por causa da cultura, essa cultura mais europeia, eu identifico mais, essa parte mais cultural deles, esse lance do ser mais do que ter, né? Então isso me envolveu muito, né? Esse lance da monarquia, que é lá. Aí eu falei, eu vou para lá, isso me encanta muito. Você ter outros países ali perto que você pode, né? E visitar. Londres, para mim, é o centro do mundo, sabe? Então ali você tem amigos do mundo inteiro. Eu tinha amigos do mundo inteiro. Então, falam que lá é a cidade mais cosmopolitana, né? Que mais Sim. gente de tudo quanto Do é mundo lugar, né? inteiro, são países assim. Teve uma empresa que eu trabalhei, isso é muito interessante, né? E a sede deles era num país chamado Moldávia, e eu não conhecia. E uma vez falaram, olha, a festa de final de ano vai ser lá, porque só vocês estão em Londres, e o pessoal de tecnologia está todo na Moldávia, em Chisinau. Aí eu falei, nossa, e assim, era muito perto da Rússia, da Ucrânia ali, né? E aí eu falei, tá bom, dezembrão, peguei, fomos pra lá. Fui ver, né, no forecast, assim, do tempo, menos 17. Eu falei, gente, o que eu vou fazer nesse lugar? Não tenho nem roupa. Levei meu casaquinho, né, fiquei num hotel perto do escritório, eu ia a pé. E eu lembro que, assim, era gelo, assim, aqui, ó. E eu falava, gente, eu não conseguia sair pra almoçar, não tinha vontade. Fiquei uma semana nesse lugar. Voltei 3 vezes pra nunca mais na vida. Nunca mais quero pisar em Moldávia. Mas valeu a experiência, foi muito legal, foi muito bem resolvida, foi muito bem recebida por todo mundo lá. É um país, assim, bem pobre, com uma cultura bem... Assim, todas as meninas que trabalhavam ali no escritório comigo, 20, 21, 22, já eram casadas com 2, 3 filhos. Então, se elas passassem dessa idade, já estava velha para casar, né? É uma cultura muito diferente da nossa, né? Então, isso, assim, eu fiquei um pouco, sabe, chateada, porque nem todas as meninas estavam ali naqueles casamentos porque elas queriam. Às vezes elas estavam porque, me fizeram estar aqui nesse casamento, né? Então, acontece muito, né? Muito. Não é só lá, né? Não é só lá. E aí você começa a ver aquilo de perto e você vê um país que veio da União Soviética, sabe? Aqueles escombros, assim, que você vê, painel de Lenin, é uma coisa maluca, assim, você viaja na história ali. Então, foi um aprendizado para mim. É um país que não tem muito recurso? Não tem. Não tem? Não. No entanto, que eles sofreram muito, e nem fazem parte da União Europeia. Então, assim, eles sofreram muito agora com a guerra na Ucrânia. Espero que todos estejam bem, mas também, assim, os governos desses países têm muita corrupção. Então, acaba sendo um país muito, muito pobre. Muito pobre. Triste. Triste, exato. Mas foi como experiência. E você casou lá, né? Casei com essa pessoa que eu relacionei, né? Eu escolhi ficar lá por essa pessoa também. Casei, foi um casamento bem bacana. Ele era francês. Aprendi muito a cultura francesa, ia bastante para a França, mas não deu certo. A gente ficou junto 5 anos, 6 anos casados. Bastante tempo, né? Bastante tempo e acabou que não deu certo. Eu saí desse relacionamento. Por que não deu certo? Fofa, era um relacionamento... Eu não entendi o que era um relacionamento tóxico, abusivo. E eu sempre, naquele desconforto, sabe? Eu falava, cara, tem coisa errada aí. O que está acontecendo, né? Porque no começo era tudo lindo. Depois começou muita mentira, comecei a descobrir mentira. Enfim, muita coisa aconteceu nesses 5 anos que eu falei assim, eu não sou a errada. Alguma coisa aí está errada, né? E comecei a escutar alguns podcasts, alguns canais de umas pessoas falando, tipo aqui, a gente conversando, que me deu um estalo. Eu falei, nossa, acho que eu estou num relacionamento tóxico. E quando eu me dei conta disso, eu lembro que na época eu fazia terapia. Só que a terapeuta, eu falava muito mais e ela só me escutava. Então ela não dava muito palpite. Psicanalista. Psicanalista, eu fazia psicanálise na época. Então, assim, a psicanálise
não me ajudou para aquele momento que eu estava vivendo. Foi quando eu estava toda, assim, com o corpo todo ferrado, todo, assim, todo doendo, enxaqueca, meu nariz sangrava, para você ver como o corpo fala e a gente não respeita. E eu fui numa quiroprata muito boa lá, francesa também, e ela perguntou: o que está acontecendo? Eu falei: as coisas no trabalho não estão indo bem. Aí ela foi conversando comigo, ela: só no trabalho? Aí a hora que eu comecei, falei: não, no meu relacionamento também. E aí eu comecei a chorar, ela falou assim: Grazi, você vai fazer o seguinte, você vai sair daqui, você vai no café aqui da esquina, você vai comprar um ticket pro Brasil, já que você ama tanto o Brasil. Você vai levar os seus pertences e você vai ficar lá o tempo que você precisar. E aí, fofa, eu comecei a me aprofundar mais em relacionamentos narcisistas, assim, entender mais, ler mais. Eu falei, e aí foi quando eu identifiquei, eu falei: nossa, eu estou com uma pessoa com esse perfil. O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer? Eu preciso mudar minha vida, porque do jeito que tá, não dá mais. E aí foi quando me deu um estalo, essa pessoa me ajudou, eu sentei nesse café, digeri tudo que ela me falou, olhei passagem. Nesse meio tempo, isso foi mais ou menos em janeiro de 22. Em outubro de 21, minha irmã mais velha descobriu um câncer de mama. E ela ligou, minha mãe ligou, e eu queria estar aqui nesse momento, né? Que eu já tinha perdido meu pai. Eu falei: pô, né? Eu quero estar junto com a minha família essa hora. E o que eu tô fazendo aqui, né? Eu fiquei emocionada. E era essa pergunta que eu me fazia: o que eu tô fazendo aqui? Não tô sendo amada? Eu não tô sendo valorizada no trabalho? Tô nesse frio que eu não gosto, tô comendo uma comida que não é da minha cultura. Por que eu tenho que passar por tudo isso? Eu não mereço isso. E aí foi quando eu falei: não, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Aí eu vim de férias, perguntei para minha chefe se eu podia trabalhar daqui, ela falou que eu podia. Trouxe meus pertences. Mas você não trouxe tudo? Não, eu optei por não trazer, porque eu também estava num processo, assim, de entender se era isso que eu queria, voltar para sempre para cá. Uma coisa que eu sabia que eu não queria mais estar naquele relacionamento. Não queria? Não, mas uma dúvida que eu tinha era: Londres ou não Londres? E aí, chegando no Brasil, quando eu pisei no aeroporto, eu senti aquele cheiro do Brasil, sabe, aquela coisa, eu falei: cara, é aqui que eu vou ficar. E realmente foi o que eu fiz. Eu fui acolhida pela minha família, pela minha mãe, minhas irmãs, minhas primas, vocês, todo mundo me acolheu muito bem. Sabe? Eu falei: para que eu vou voltar? Né? Meus amigos, todo mundo, sabe? E foi muito engraçado, porque eu escutei de uma outra terapeuta minha, ela falou assim: quando você não se valorizar, a vida não vai te valorizar. É verdade. Entendeu? E eu não estava feliz no trabalho. E aí a primeira coisa que eu falei: poxa, eles não estão me valorizando e eu vou deixar eles fazerem isso comigo? Eu falei: não. Passou umas 2 semanas aqui no Brasil, não aguentava mais acordar no fuso horário de lá, então tinha que acordar mais ou menos umas 4 horas da manhã para trabalhar, terminava umas 2. Eu falei: não preciso disso. E aí eu pedi demissão, falei: olha, obrigada. Mas não quero mais. Não quero mais, vou ficar no Brasil, uma decisão pessoal. E aí eles me respeitaram, assim, conversaram comigo, acharam bacana. E fofa, foi incrível. Deu 1 mês, eu estava empregada. Numa empresa, uma empresa global, onde eu falo inglês, onde meus chefes são baseados nos Estados Unidos, eu aqui, trabalho de casa. Aí passou mais 1 semana, consegui um apartamento todo mobiliado. Eu falei: gente, para que eu tenho dúvida aqui? A dúvida, não tem dúvida, a vida é aqui. Gra, e sabe o que eu fico pensando? Eu estou emocionada, porque sua história é assim, conhecendo você, por isso que eu quero que você só fale uma coisa, porque você sempre foi muito descolada, sempre foi uma pessoa que entrou e saiu numa boa, tal. Como que você demorou tanto tempo? Você não acha que foi muito tempo que você ficou no relacionamento sem perceber? Sim. Não, com certeza, fiquei. Né? Porque você sempre foi muito rápida, né? Sempre, olha, mesmo na sua carreira profissional foi desse jeito? Você ficou um tempo no Santander, estava bem e tal, mas você queria mais, aí você foi para outro, e no outro você, acho que foi só uns 2 anos, né? No Banco Real, Foi menos tempo foi que você pouco ficou, tempo, né? O Itaú que você deslanchou, né?
E aí, mas você sempre teve muito essa coisa rápida, né? Não tô bem aqui, eu Sim. saio. Esse eu achei que você demorou. Será que você foi porque você estava fora? Porque será que foi a família que estava longe de você? Que eu não sei. Você consegue identificar isso? Consigo, hoje eu consigo, na Você época eu tem não clareza? conseguia, assim. Eu acho que assim, fofa, o que aconteceu lá, você vive uma solidão, realmente, sabe? Você não tem, como eu vou falar, você não tem um suporte, um apoio, sabe? Então, meu apoio era o quê? A minha terapeuta. Tinha coisa que eu não queria passar para minha família aqui para não preocupar. Então, eram decisões mais lentas para eu tomar, né? Então, assim, não queria preocupar minha mãe aqui, que eu já sabia que ela tinha todo esse problema com a minha irmã, que ela já estava preocupada com a minha irmã. Para que ia levar mais um problema, né? Então, assim, foram decisões difíceis de ser tomada, até porque eu sempre falo, sabe? Se eu fui para lá, eu casei para lutar por algo. Eu amei muito essa pessoa, sabe? Até entender o que ele estava fazendo comigo, que foi um jogo de manipulação muito grande, né? Então, assim, às vezes eu sozinha em casa, 2 da manhã, e a pessoa na balada, e chegava bêbada, eu falava, gente, mas por quê, né? Eu falava, não, isso vai passar, né? Eu sempre tinha Você um fundo. acreditava? Exato. Porque eu acho que o amor é tudo na nossa vida. Eu falava assim, gente, se eu der mais amor, tudo vai mudar. E não, sabe? E cadê o meu alto amor? Eu não estava achando meu alto amor. E quando eu achei, eu vi que aquela energia não batia mais com a minha, foi quando eu falei, as coisas começaram a se encaixar. Eu comecei a encontrar pessoas na minha vida que começou a abrir meus olhos, sabe? Que falou, oi, você está passando por um relacionamento abusivo, sabe? Chegou a hora de você ir embora, pega as suas coisas e vai, né? Então essas pessoas começaram a entrar na minha vida e me dar esse alô. No entanto que eu cheguei aqui no Brasil muito, muito abalada, se você lembra, eu cheguei assim, aos trapos, Mas né? logo você também, graças a Deus, Graças a Deus. porque assim, é aquela Gra que eu vi É. que deu a volta né, por cima e saiu. O que eu percebo é que tudo a gente precisa de uma rede de apoio, Rede de né? apoio, sem dúvida. Porque se a gente não tem uma rede de apoio, e nesse lugar que você estava, por mais que você, pelo que eu entendi, você me corrige, além de ter um frio que é insuportável, então você não está a todo momento com alguém, ou você está numa balada tomando alguma coisa para dar uma esquentada, né? Porque é muito frio, né? Então a bebida acaba. Na verdade, você não tem uma rede de apoio. Na verdade, você tem lá uns amigos, você vai lá, troca no bar e que. Né? Fofa, eu acho que é tudo muito superficial. Então. Sabe? Quem te conhece mesmo são as pessoas que cresceram com você, que tá aqui, que você tem essa troca. Eu sou uma pessoa de comunicação. Lá atrás eu fiz comunicação. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que fala com as mãos, eu sou. E quando você vai para um outro país, a comunicação já fica limitada, porque é outra língua. E aí você fala desse jeito, aí fala, né? Tipo, você é a diferente. Então, às vezes eu queria me expressar de um jeito, não saía, porque não eram as mesmas palavras. Eu não era a Graziele que eu era. Eu também, vamos falar que eu era superficial. Porque eu não conseguia ser 100% eu. Porque comunicação para mim é tudo, e eu não conseguia ser. Você não conseguia. Porque o falar para mim é muito importante, né? Então, assim, eu acho que as pessoas lá não se conectam por energia, mas eu acho que também tem uma conexão por interesse, sabe? Tipo, não que aqui não tenha, mas lá, por exemplo, você acaba tendo uma pessoa porque mora perto e fala a mesma língua que você, mas talvez se a gente morasse aqui a gente não seria amigo, entendeu? Então, nem tem tanta sintonia. exatamente. Então acaba sendo uma coisa muito superficial o morar fora. Para mim foi, né? Então assim, tem pessoas que vão estar aqui escutando e vão falar: "Imagina, ela tá muito louca, morar fora é maravilhoso". Para mim não funcionou.
não coube. Sim, não é um geral, mas é bom saber de certas coisas. E eu acho que deve ser mais ou menos para todos, que deve ser muito difícil, né? É muito difícil, né? Você sempre vai ser taxado o estrangeiro, o seu inglês nunca vai ser perfeito, entendeu? Então, assim, eu não sei, acho que foi boa. E eles a têm um fase. pouquinho de preconceito Tem, né? sem dúvida, por isso que eles separaram, eles não querem mais imigrantes lá, né? E aí, mas tipo, se vai um francês, tudo bem? Se vai um português, tudo bem? Mas Como então, que é? não, com Não? Portugal também, eles têm É? esse certo Italiano? preconceito. Italiano nem tanto, mas os países um pouco. Por exemplo, eles falam que Portugal é meio o país mais pobre da Europa. Então, eles têm esse certo preconceito. Vamos supor, com a Bulgária, com os países mais do leste europeu ali, também tem isso. Albânia, que é um lugar lindo, mas existe uma máfia albanesa que eles têm um certo preconceito lá. Eu lembro também que eu fui para a Lituânia a trabalho. Por quê? Porque é um país pobre. Então, os ingleses pegam mão de obra desses lugares, entendeu? Que sai mais barato. É isso que eu ia perguntar. Como o país recebe gente de tudo quanto é lado, por que tem tanto preconceito, né? Porque não ele está escrito que é uma cidade que é muito cosmopolitana, que recebe gente de tudo quanto é lado. Por que tem tanto isso, né? Porque eu acho que assim, Porque também não é grande, né? Não, é bem pequeno. Para você ter uma ideia, São Paulo é maior que Londres. Então... Assim, tipo em população, né? Mas eu acho que assim, tem um lance, ele não é inglês e está ocupando um cargo super, entendeu? Então tem isso. E eu trabalhando com os ingleses, assim, escutei várias vezes, você é latina, tal, não sei o quê. Então assim, tinha um lance. Preconceito. Claro que é, entendeu? E eu falo, nessa empresa eu fui promovida, né? E eu falava, gente, como eu fui promovida aqui? Eu não entendo Eu nem como eu fui acredito. promovida, porque eu estava num relacionamento lixo, estava com a estima lá embaixo, mas fui promovida. Eu falei, alguma coisa tem aí, né? Então, né? Que isso foi muito bom, que hoje eu trabalho numa empresa que, é excelente, reconhece meus valores, não tem essa diferença de se você é brasileiro, estrangeiro. Meu chefe direto, ele é mexicano, mora nos Estados Unidos, e minha vice-presidente, ela é sérvia e mora nos Estados Unidos. Então, assim, é uma mistura, né? Então, é muito da mentalidade de algumas pessoas que acabam estragando todo esse clima. E aí, você chegou no Brasil, com certeza você foi se cuidar, porque você acabou de falar de auto-amor, né? O auto-amor é importantíssimo, porque se a gente não cuida da gente, a gente não cuida de ninguém. Exatamente. Né? E para você tinha que acontecer isso, porque senão como que ia chegar a coisa mais preciosa, né? Então, mas vamos chegar lá. Aí você voltou para o Brasil, mas você estava pensando? Não, eu voltei para o Brasil, falei, quando eu decidi vou ficar, aí que eu fiz, comecei a me cuidar do meu corpo, da minha mente, do meu espírito, sabe? Tirei um tempo para mim. Foi muito bom. Então, eu ia para academia todo dia, fazia esporte, fui me cuidar espiritualmente, que isso é muito importante, fui me cuidar mentalmente também. Acordava todo dia, sabe, com aquele sorriso, aquele frio, eu peguei um frio bem chato aqui, aquele céu azul, eu falava, gente, que lugar maravilhoso, como eu amo, por que eu estava tão longe daqui, aquela comida gostosa, aquele cheiro de café de manhã. Eu falei, não entendo. E eu fui levando a vida assim, sabe, muito gostoso, um momento muito com família, me dedicando à minha família, matando toda aquela saudade, né? E eu não estava pronta para encontrar ninguém, ter ninguém, né? E foi quando eu encontrei o Christian. O Christian foi uma surpresa muito boa na minha vida. Só para falar, assim, como a gente se reencontrou, né? Eu sempre morei em rua, em casa, eu tinha meus amigos da rua ali, e uma amiga minha, a Carla, e a Priscila, fizeram uma festa na casa da Carla, no quintal, coisa assim, e falaram assim, vem, você voltou, vem, né? Eu falei, eu vou. Eu lembro que foi antes da gente ter ido viajar, foi depois que a gente viajou, que aquela viagem para Angra, nossa, me fez muito bem. Foi maravilhosa. Muito bem. Assim, tudo, o lugar, as pessoas, foi tudo muito legal, foi muito bom para mim. Então, voltei melhor dessa viagem também.
Aí fui nessa festa, aí tava todo mundo lá, falei, gente, o Christian, né? Nunca mais vi ele, como ele tá? Aí o pessoal, ele sumiu. Passou uns dias, eu vi ele no Instagram. Eu falei, menino, por onde você anda? Ele, eu ando por aqui. E você? Tá em Londres? O que tá fazendo? Eu falei, não, voltei. Ele, pô, que legal. Aí ele brincou, ele todo brincalhão. Ele falou, você tá me chavecando, casada? Eu falei, não, me separei também, né? Aí ele pegou meu WhatsApp, aí ficamos conversando e tal. Aí ele me chamou pra sair. Aí saímos, me levou flor no primeiro encontro. Falei, olha. Ai, que chique! E o Christian é meu amigo desde os 14 anos, né? Ele foi no primeiro casamento da Andréia. E você teve algum affair com ele antes? Eu fui toda apaixonadinha por ele, mas eu não queria nada comigo. Detalhe. Nada, não, até porque eu tinha 14, ele tinha 20, então ele sempre respeitou, né, Mas eu toda, né, não, esse loirinho, cabeludo, ele era cabeludinho e tal, falei, mas ele não, nada. Nada. Aí eu falei, olha, amadureceu, tá bonito, né? E aí saímos, ficamos conversando, nossa, aí daí pra frente a gente não se desgrudou mais. Foi muito especial. Se eu te falar, estava preparada 100% para ter alguém? Não. Acho que não, né? Mas o Christian me ajudou nesse processo, me ajudou muito, ele foi muito paciente, a gente conversou muito. Uma das coisas que eu nunca tive em outros relacionamentos, sabe, foi conversa, comunicação. E com o Christian eu aprendi isso. Com ele, eu sou quem eu sou, eu converso, falo o que eu sinto, falo o que eu quero, choro na hora que eu quero. E ele também é muito recíproco, a verdadeira, sabe? Ele é uma pessoa que puxa as conversas, né? Também. E passou o tempo, a gente estava, sei lá, uma semana junto e vem aquele papo, você quer ter filho, não quer? Olha, Christian, eu quero muito ter filho, a gente estava numa viagem. Porém, eu sofri um aborto no passado, então eu acho que eu não posso ter filho, né? Então, esse relacionamento, eu tive uma gravidez, mas sofri um aborto, o bebê não vingou. Eu falei, eu acho que não vai acontecer mais, né? Eu falei, mas eu acho que você seria um ótimo pai, eu teria um filho com você. Isso foi no dia julho, assim, comecinho de junho. Aí teve meu aniversário, 25 de julho, minha menstruação atrasada, o universo escutou, né? A hora que eu vi, fizemos um teste de gravidez, eu estava grávida de um mês de relacionamento. Então, quando eu falei, Christian, eu acho que você seria um bom pai, eu teria um filho com você. Aí foi. Gra, mas você ficou preocupada? Porque quantos anos que você está agora? Bom ponto. Eu tô com 44. Isso aconteceu quando eu estava com 42. Então, eu engravidei com 42 anos. Uma mulher de 42 vindo de um aborto espontâneo, né? É uma gravidez de risco, fato. Então, eu fui na minha ginecologista, ela já sabia todo o meu histórico. E aí, junto, a gente fez um planinho nesses 3 primeiros meses, né? Então, tomei alguns hormônios para segurar o colo do útero, para segurar o bebê. E assim, fofa, eu tive uma gravidez muito boa, muito gostosa, sabe? Claro, meu parceiro é maravilhoso, mas assim, tudo. Eu lembro que eu dava muita risada, eu curtia aquele barrigão, a Alice mexendo. Então, assim, foi muito leve, sabe? Foi muito gostoso. Passou rápido. Minha gestação passou. Amei ficar grávida, amei. Tem mais um aí vindo? Não. Mas e aí? Aí veio a Alice. Gente, Deus, como essa menina é linda, como é preciosa, né? É demais. Aí chegou, e o Christian sempre teve, né, essa sensação, vai ser uma menina, vai ser uma menina. Eu falei, o que Deus quiser, o que ele tiver preparado pra gente, vai ser. E aí, quando a ginecologista viu e falou que era menina, a gente segurou. Esse Christian chorou horrores, né, que ele é chorão até. Aí a gente, uma menina tal, e a gente fez uma surpresa para a família, né? Então a gente falou assim, ao invés da gente fazer chá revelação, essas coisas, a gente vai revelar para a família. Então a gente chamou minhas irmãs, a família dele, minha mãe, e a gente fez uns brigadeiros, né? Então assim, o meio do brigadeiro era rosa, e alguns sem nada. Então a gente deixou os brigadeiros rosas para avós, e quando elas abriram, menina! Então assim, foi bem legal. E aí escolhemos o nome Alice, né? Que é nossa princesa do mundo da maravilha, assim, né? Da fantasia que a gente, né, não esperava. E chegou, assim, num momento muito especial, tanto para mim quanto para ele, né? Que, assim, eu não esperava, nem ele. Assim, foi planejado? Foi.
Mas também a gente namorou muito pouco, né, Fofá? Se for pensar, a gente ficou junto como Grazi e Christian solteiro, assim, tipo, sem filho, nada, um mês. Um mês. Que aí depois... Foi muito rápido. Foi muito rápido. Isso a gente descobriu em julho, em agosto a gente já estava morando junto, né? Então, assim, a gente não teve aquela coisa de casal, ai, vamos viajar, vamos se conhecer melhor. Então, a gente meio que se conheceu na gestação, no caos, assim, sabe? Isso foi muito legal. E bem no comecinho da minha gestação, acho que eu estava com 4 meses, o Christian sofreu um acidente de moto. Eu lembro. Super feio, que ele ficou 3 meses sem andar, né? Então, assim, cara, a gente passou por muita provação, sabe? Eles 3 meses sem andar, ele fez uma cirurgia horrível no pé, a cachorra dele teve um tumor na coluna, teve que operar, e eu grávida, levando o Christian para o hospital, a cachorra para o veterinário, foi uma loucura. Por mais que a minha gestação foi muito boa, mas também foi tudo isso, então a gente se conheceu no caos. Sabe, parece que foi tudo bem preparado. Às vezes a gente reclama, né? Nossa, o que eu tô passando? Não, foi tudo, a gente precisava daquele tempo pra gente se conhecer. E passou. Mas você estava trabalhando em tudo isso? Trabalhando. E trabalhando. Então eu lembro que eu levava o Christian pro hospital, né? Então eu marcava mais ou menos na hora do almoço, avisava meu chefe, ó, tô levando o Chris pro hospital, que às vezes ele tinha que fazer curativo e tal, ver como que estavam os furos lá. E avisava meu chefe, levava meu computador e falava, tô com o Christian no hospital, né? Então, a gente passou por tudo isso. E ele trabalhando de casa também, né? Ele não parou, ele trabalhou de casa. E a gente, assim, eu me desdobrando em várias, né? Foi uma fase bem intensa, mas, cara, tudo passa. Passou. Tudo passa. Tudo passa. É a única certeza que a gente tem. E aí a Alice veio. Veio. Maravilhosa, linda. E você voltou a trabalhar. E como que é isso? Olha, Vá, eu acho que assim, a maternidade pode ser leve, tudo depende da gente, né? Então, assim, os 6 primeiros meses que eu passei com ela em casa, que eu tive os 6 meses, foram muito bons. Intenso. O primeiro mês, intenso. O primeiro mês o Christian tirou férias e ficou comigo. Então, foi bem legal, sabe? Essa parceria dele. Porque às vezes eu queria, sei lá, ir até minha mãe ou dar uma volta com o cachorro na rua. Então eu fazia isso. E ele, vai lá, Grazi. Eu não tive a depressão pós-parto, mas eu lembro que eu tive, sei lá, uma semaninha que eu fiquei mais sensível, né? Então, assim, eu lembro que eu chorava. Eu falava, gente, como eu não conhecia o Christian antes, ele é muito legal. E o Ted, o cachorro, eu falei, gente, como ninguém nunca olhou para esse cachorro, e eu cuido dele, eu te amo, filho. Eu falava, olha que doideira. Aí passou, foi uma semana, passou. Mas a gente fica bem sensível mesmo. Fica, muito. Mas eu tive acompanhamento de um psiquiatra também, né, porque eu tomava remédio, eu vim pro Brasil, quando cheguei aqui, eu tomei remédio, e quando eu engravidei, eu falei, ó, doutor, engravidei, e ele colocou a medicação certa, foi o que me ajudou muito, porque aí eu não tive essa depressão pós-parto. Ainda bem. Né? Foi muito bom. E aí a minha ginecologista também me ajudou bastante, então eles se conversando me ajudaram muito nesse período. Aí foi uma semaninha, passou, fiquei 6 meses com a Alice em casa, minha mãe me deu muito apoio, o Christian também. Quando a Alice estava com 3 meses, peguei influenza, tive uma pneumonia horrível, fiquei 7 dias na UTI, longe da minha filha, não podendo amamentar. Isso foi punk pra mim, porque eu amava amamentar, sabe? E eu falei, não vou deixar, ela vai voltar. Levei a bombinha pro hospital, tirava, né? O Cris levou pra mim, tirava o leite e tal. O pediatra entrou com uma fórmula. Fofa, cheguei em casa, pus o pé em casa, ela tava dormindo, não esqueça. Pus ela no meu peito, ela veio, mamou e tudo lindo. E mamou até os 8 meses, graças a Deus. E ela não pegou nada, né? Porque o Christian pegou a influenza, eu peguei, fiquei no hospital. E ela não pegou nada, é um anjo na nossa vida. É um anjo mesmo. Ô, Gra, mas aí você voltou a trabalhar? Voltei, deu 6 meses, eu voltei a trabalhar. O meu chefe falou assim, Grazi, nesse primeiro mês da sua volta devagar, põe sua cabeça no lugar. Ele foi muito legal, é um homem, pai, tem 2 filhos, e ele, mais novo que eu, deve ter uns 35, e ele foi muito bacana comigo. Tenha seu tempo.
faça devagar as coisas. Eu falei, tá bom. Só que eu me cobro muito. E eu não conseguia fazer devagar as coisas. Eu já queria, né? E aí minha mãe me dando todo o suporte, eu tinha uma outra pessoa também, a Selma, que me dava suporte, com a Alice, mas ela queria mamar, então eu tinha que parar para dar mamar. E eu trabalho de casa, então assim, eu dava todo o apoio ali. Só que chegou uma hora que a Alice começou a ficar mais esperta, então ela começava a escutar minha voz, queria mais meu colo. Cheguei a fazer reunião com a Alice no colo, falei, gente, desculpa, mas eu tenho um bebê pequeno, é a vida da mulher, não tem o que fazer. Fazia a reunião com ela e as pessoas entenderam muito bem. Querendo ou não, você se dedica muito para o filho, né? A gente estava falando isso um pouco antes, né? Você acaba sendo mãe, profissional, e aí você esquece casa, de você. né? E a casa, o marido, e a gente esquece da gente. O que eu faço para mim? Aí a semana passada eu falei, opa, vou no cabeleireiro, eu vou, preciso fazer umas coisas para mim, eu vou fazer isso para mim. Então acaba que assim, a gente engorda como mulher, então a gente se olha no espelho, sei lá, eu para mim, né, assim, eu me olho no espelho e falo, cara, minhas roupas mudaram, meu corpo mudou, né? E o que eu tô fazendo? Eu não tenho tempo para ir para academia, né? Porque eu trabalho das 9 às 6, depois eu fico com a Alice, que ela chega da escolinha, agora ela vai na escolinha, dou toda a atenção para ela, faço a jantinha dela, e eu, né? Então, assim, aí vem, né? Onde está minha feminilidade, onde está aquela mulher, a Graziele. E eu acho que, assim, isso é com o tempo. Eu estou me auto-resgatando dessas questões de mulher, que hoje eu estou muito mãe. E acho que com o tempo, eu tenho um parceiro super legal que me dá todo o apoio, que toda hora ele fala, Gra, o seu corpo vai voltar, vai com calma, as coisas estão entrando no eixo. Mas é uma autocobrança, né? Acho que como mulher você se cobra muito, a gente se cobra muito, né? Você sempre foi esportista, né, Gra? Você vivia no Nossa. esporte. Por que você saiu? Você não tem vontade de voltar, mas com tudo igual você fazia ou não? Olha, eu sempre escutei tempo é dinheiro, e é verdade. Hoje, o tempo para mim é muito precioso, muito. Você não acha... Você trocou por tempo é dinheiro? Você acha que tempo é dinheiro? Não é que é dinheiro, acho que eu me expressei mal, mas eu acho que é muito valioso, o tempo é muito valioso. A gente tem que planejar muito bem o nosso tempo, né? Que nem eu lembro que eu perdia tempos na social media, assim, vendo as coisas, né? Hoje eu não tenho mais esse tempo, eu uso o meu tempo muito melhor, né? Então, se eu tenho um tempo vago, eu posso fazer alguma coisa por mim, meia horinha vaga, eu já consigo ir na academia. Ou se não, meia horinha vaga, eu consigo fazer uma jantinha para minha filha. Então eu tenho que planejar. Se eu não planejar o meu dia, acaba meio que, sabe, o que eu fiz para mim? Nada. Então, o tempo hoje é muito importante para mim. O tempo, para mim, tempo é vida, né? Porque é isso, é cuidar, é fazer, né? Porque o tempo não é dinheiro, né? Não é, não é. É você ter 5 minutos para meditar, que às vezes eu sinto vontade de falar, cara, eu vou parar 5 minutos do meu dia aqui para meditar. É você, sabe, eu parar 15 minutos para ir tomar um café, comer um pãozinho, falar com alguém que não seja de trabalho, fazer uma oração, exatamente, sabe, me reconectar comigo mesmo, porque às vezes você fica no trabalho, naquele negócio, sobrou tempo, aí você fala, opa, agora é comigo, né? Sim. Então, às vezes eu pego meu cachorro, vou dar uma volta, vejo minhas plantas, sou doida da planta, então vou, cuido das minhas plantas, é onde eu também tiro o meu tempo para esvaziar minha mente, sabe? E hoje a Alice está na escolinha. Hoje tá. E aí, então você tem uma rede de apoio, né, Gra? Você consegue fazer mesmo que você fale assim, tá difícil, porque ela é pequena, é normal, eu acho que é normal, né? Mas você tem uma rede de apoio, tipo, você consegue fazer algumas coisas para você? Você tem parado para fazer? Sim, hoje eu tenho, fofa. Assim, quando eu tomei a decisão, eu e o Christian, a gente tomou a decisão junto de colocar a Alice na escolinha, não foi uma decisão fácil. Porque você fala, ai, meu filho, tem aquela coisa, primeiro filho, né? Mas quando eu vi o carinho que as pessoas... eu fiquei com o coração mais tranquilo. Aí ela vai hoje das 8, ela não acorda às 8, né? Das 9 até as 5h30, que aí dá um respiro para mim.
só de eu trabalhar de casa, isso já é ótimo, porque ali eu consigo parar, almoçar em casa. Agora, meio-dia, eu estou conseguindo ir para academia, faço uma aulinha, tá, uma vez por semana, e tá ótimo, é assim que começa mesmo, sabe? Eu estou entendendo o que eu gosto nesse meu novo mundo da maternidade também, né? Comecei a fazer yoga, que eu amei, para relaxar um pouco. Parece que a minha semana é no 120 por hora, e quando eu vou para yoga, desce para 10 por hora, sabe? Então parece que eu me desconecto ali. E yoga foi uma coisa que eu sempre falei, nunca que eu vou fazer yoga, imagina, é muito lento para mim. E não, é um momento de vida que eu tô precisando disso, né? Então... Eu falo que o yoga você se desconecta para se conectar. Exatamente. Né? Então, assim, minha vida tá ressignificando, sabe, algumas coisas. Então, aquela Graziele, que sempre foi atleta, triatleta, não sou mais eu. Hoje eu sou mãe da Alice, que já é um puta triatlo. Que já não é fácil. Nossa, eu corro, pedalo, subo escada, engatinho. Ai, fofa, eu tô super feliz que você veio participar do Sofá. É com muito carinho que eu te chamei, porque eu acho que você tem uma grande história. Eu acho que as pessoas precisam escutar histórias de superação e de coisa boa, né? Porque você teve um milagre, né? Com a Alice. Então, muito, muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha história. Você participou disso tudo, né? Então, é uma delícia poder falar, né? Acho que quando a gente fala, a gente está bem resolvido, né? Com certeza. Então, é legal externar isso, essa fala. E você sabe que você falou uma coisa certa, é que a gente só consegue falar quando você supera mesmo. Exato, E agora eu só quero contar uma história bonita de tudo isso. É isso aí, é uma história linda. Exato. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada, fofos.